Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí à professora, aos amigos, né, do nosso curso, né, do NEU, de Teologia Sistemática. A parte do nosso grupo, né, de estudos, nós escolhemos como tema o filme O Silêncio dos Inocentes, onde tem a figura, né, do Hannibal Lecter, eu não sei se essa é a pronúncia correta, do Hannibal. Ele já está detento, né, e a polícia está analisando, né, o setor ali da perícia criminal, do perito, e em torno do setor ali de psiquiatria ou psicologia, né, dentro do ambiente criminal, né. O porquê que o Hannibal, né, com a postura dele, né, ele sendo um médico psiquiatra, ele cometia crimes. Então é designado uma estagiária ou estudante ou recém-formada, pelo que eu entendi, né, do filme. Ela é designada e realmente ela começa ali a ter um relacionamento dentro de uma pesquisa com o Hannibal, né? E aí, o que me chamou a atenção, trazendo agora para o estudo da análise criminal, é o perfil, né? O perfil. E eu tive como ímpeto, como assim até uma, digamos assim, um risco que eu corro em dizer, né, que tudo passa pelo narcisismo, aquele narcisismo extremo, né, onde pode se tornar ali, com algumas comorbidades, né, pode se tornar um assassino em potencial, o narcisista. Essa é a visão de quem faz a análise criminal, tá? Aqui está, digamos aqui, e eu gostaria de ler, né? Para um narcisista, né, para que ele se torne um assassino, digamos assim, em série, nós temos que entender que não é só o narcisismo que causa isso, tá? O que liga talvez o narcisista, todo esse potencial assassino, né, seriam as comorbidades, né, digamos, ou transtornos aí, características, talvez, e fatores agravantes, né? Então, aqui está, aí eu coloquei alguns pontos de risco aí, né? A comorbidade de uma psicopatologia, né, antissocial. Aí o narcisista que mata, né, que comete um assassinato, geralmente, tá? Isso não quer dizer que sejam todos os casos, embora a palavra fala geral, né? Geralmente, né? Não seria só por vaidade, né? Existe aí uma combinação, um certo sadismo, né? Uma certa vontade, né? E a falta de empatia, né? Onde ele obtém um prazer pelo ato de praticar o crime. Por incrível que pareça, tá? Existe o sadismo e a vontade de cometer. Por quê? Porque o crime, para ele, é uma fonte de prazer absoluto. Nesse caso, aí eu friso bem, né? A violência é um meio de obter um prazer ou controle absoluto. Porque ele é narcisista antes de tudo. E todo narcisista, ele é absolutista. É ele, por ele mesmo, e ele realmente quer ter aquela evidência. Ele precisa, ele é superior. Ele jamais é inferior a alguém, né? Aí eu colocaria um segundo ponto aí, dentro da análise, chama-se análise Allport, né? Dentro da análise criminal, né? Nós teríamos o narcisismo maligno. Essa já é uma forma grave, né?
porque ele já é misturado com o sentido antissocial, né? E aqui ele tem um quê de visionário, de um justiceiro, né? Contra uma sociedade ou quem o feriu, né? Ou causou algum dano, seja lá emocional, psíquico, material, seja lá qual for, né? E essa pessoa oferece para o narcisista, né, nesse lado maligno do narcisismo, né, oferece um grande desafio. Então, ele vai se sentir ainda mais grandioso se ele tiver sucesso sobre a vítima, se realmente ele cometer o assassinato. Qual que seria aí a motivação típica desse cenário, né? Diferente de uma psicopatologia, né, que muitas vezes pode encontrar diversos estímulos, né? O narcisista assassino, muitas vezes ele age pelo ímpeto e pela reação, né? É a vingança contra uma rejeição. Ele não pode ser excluído, ele não pode ser rejeitado, ele não pode ser humilhado, né? Mesmo que seja no campo real que esteja acontecendo ou que ele esteja sentindo, ele não pode de forma alguma passar por nenhum tipo de frustração. E aí vem a frieza da metodologia, né? Metodologia onde, se for aí no caso um serial killer, se ele tiver vários, né? Crimes em série aí, né? Ele busca uma admiração de frieza, e quanto mais ele escapa, quanto mais ele age, quanto mais ele entra, né, nesse jogo, a imagem pública é a maior obsessão. Ele não quer ser pego, mas ele quer controlar a imagem pública. Então, quanto mais indícios ele deixa, entendeu? Ainda que seja um enigma, ainda que não sejam ali indícios, que são indícios, né? Então, muitas vezes eles não são plausíveis de prova, né? Mas ele sempre ele deixa aquilo que ele supostamente possa oferecer à opinião pública. Por incrível que pareça, esse é o objetivo dele, deixar as marcas para que a pessoa, né, para que ele seja notado. Aí ele chega na televisão à noite ou no rádio e vê o noticiário nos jornais. Olha, serial killer, continua matando, etc, etc, etc. A polícia está à procura, tal. Ele vai lá e deixa uma prova, um indício. Aí a polícia encontra, ele vai correndo lá no... Enfim, esse é o prazer, por incrível que pareça. Seria a perfeição do crime, porque a perfeição do crime é no cometimento e no controle do narcisista sobre a vítima e sobre o Estado, de quem o investiga, de quem o procura, né? Então, quanto mais a polícia procurar, para ele é um mecanismo de prazer. Aqui vem, né? Dentro dessa frieza, né? Existe uma autoestima inflamada, como eu disse, né? Talvez o ego, né? Ele é tão valorizado no narcisista que ele deixa, talvez dentro de um histórico, também existem o histórico de vida dele, né? Muitas vezes ele fez isso com animais, né? Com abusos, com pequenos estupros, né? Ele é mais, digamos, ele deixa marcas, ou ele vende marcas, né? Muitas vezes ele sofre esse abuso, né? Também é uma característica bem marcante no narcisista. Então, como ele sofreu, ele quer ser o abusador, ele quer ser aquela pessoa que geralmente todos têm a característica de violência física extrema. Também é uma outra característica, né? Vamos lá.
aqui eu escrevi, né? Se você está preocupado com o comportamento de alguém específico aí perto de você, foque em alguns sinais que, digamos assim, seriam as marcas, né? Dentro de uma escalada, tá? Essa pessoa, ela pode ter ou não ter nenhum apreço, ele pode demonstrar apreço aos animais, mas na verdade, se precisar matar, ele mata os animais. Então, aquele caso dos assassinos do cão-orelha aí no Brasil, já fica meio de olho aí, porque pode ter dentre aquele grupo lá que cometeu aquele crime hediondo, né? Mas que infelizmente no Brasil aí, né, nada é punido nesse sentido e carecemos de uma lei mais rigorosa. Então ele vem dentro de uma escalada, né? Crueldade com animais, ele ameaça as pessoas, ele tem dentro do histórico agressões, obsessão por armas. Quem realmente tem obsessão por armas, fiquem atentos, né? A obsessão por arma é uma característica muito forte, né? O prazer em ver o sofrimento alheio. Dane-se o outro está se ferrando, deixa se ferrar. Sabe aquela pessoa que realmente não tem nenhuma empatia, não tem nenhum desejo, não almeja nada de bom, nada de produtivo? Então temos que tomar muito cuidado com isso, tá? Elas são pessoas extremamente negativas, né? Esses são alertas vermelhos, tá? Mas quando você vai entender um narcisista? Ele vem dentro de todo esse cenário, claro. Agora temos aqui o que eu separei, tem o narcisista abusivo. Ele tem uma empatia cognitiva. É claro, a pessoa, muitas vezes dentro do narcisismo, ela tem todas essas características aí, tá? Mas o abusivo, ele sabe o que a pessoa está do lado sente. Ele sabe a expressão, ele sabe as ações, ele sabe as palavras, né? O quanto a pessoa acaba dominando, né, o dia a dia da pessoa, tá? Ele desativa você muitas vezes quando ele julgar que seja útil. Por exemplo, então ele acaba simplesmente tirando você fora de uma situação, né, de manipulação, e ele acaba se tornando a vítima. Então ele manipula de todo jeito, ele se faz de coitado, ele se faz de vítima, mas muitas vezes ele já está te manipulando a tal ponto que você já não consegue mais sair. Então é uma característica muito forte, tomem cuidado com isso. Temos aqui, os traços psicopáticos, né? Ele sempre terá uma motivação de agredir, né? Embora seja levado como uma forma reativa, né? Tudo que ferir o ego do narcisista, críticas, rejeições, sucesso no trabalho, na escola, etc. Tudo que for maior do que ele já é contra ele, tá? Então a violência explosiva seguida, por exemplo, ele bate, ele explode, ele agride a mulher com palavras ou fisicamente e de repente ele entra numa lua de mel. Pedidos de desculpas, ele é o coitado. Essas são as motivações, tá? E tudo isso leva a crer que se uma pessoa comete isso, tomem cuidado. Nós temos que analisar. Agora, o psicopático agride por prazer instrumental. Ele gosta de ver o medo e o controle. A violência dele é controlada, né? A violência dele é controlada a tal ponto que ele explode de maneira fria, e ele também não tem nenhuma forma de remorso. Ele machuca através do estímulo, então ele quer ver o sofrimento da vítima, né? Esse daí, com certeza, se vocês estiverem diante de um caso dessa natureza, é bom nem ter convivência com uma pessoa assim, tá? Gente, estabilidade emocional.
O abusivo, né, ele é instável emocionalmente, né, ele oscila, né, de acordo com o tipo de abuso que ele quer cometer ou o que ele se sente invadido dentro da superioridade dele, que ele se sinta inferior. Então isso vai depender muito, né? Agora o narcisista psicopático, ele é frio e estável, né? Ele vai cometer o crime, né? Raramente ele é deprimido, raramente ele tem pouquíssimo estresse, o que o torna um elemento muito perigoso, né? Um criminoso em potencial, muito perigoso, né? E ele não está sujeito à pressão. Ele é completamente, e se tiver sujeito às leis, à pena de morte, no país tem pena de morte, ele não está nem aí, ele está tranquilo. Ele vai cometer o crime. Não tem jeito, ele comete em série, ou comete depois tem o relaxamento, ele passa alguns meses, aí ele sente aquela vontade, aquela que é incontrolável, né? Na prática, em tudo que foi dito aqui, né, nesse jogo de palavras aqui, gente, o abusivo, ele ameaça, mas ele recua, né? É uma política que ele age de exposição, entendeu? Ele gosta de abusar, mas ele tem o retorno, ele pede desculpas, ele está sempre, né? Agora, o psicopático, né, o que leva, né, ele encara muitas vezes até o poder público, a polícia, com um sorriso no rosto e pode até provocar, porque o risco é excitante para ele. Quanto mais naquela zona de perigo, quase para ser pego ali pela polícia, né? E isso para ele é um prêmio, isso ele fica completamente excitado. A chave aí, gente, está na frieza. Então temos que analisar a frieza da pessoa, a sequência, o que ela faz, né? Qual que é? Ela realmente, ela dilata as pupilas quando fala com você, ou ela retrai, ou ela sai, ou ela desvia o olhar, né? Depende do entretenimento também. Por exemplo, quando o narcisista, né, o psicopático estiver diante de uma situação de perigo, ou de um filme, ou de um desenho, e ele sente prazer naquela violência toda, e ele fica quase que excitado dentro de uma situação, tomem cuidado. Porque isso ele já está transpondo, ele já está transladando ideias a tal ponto que, né, é difícil da gente, mas é possível de observar, né? Então eu acho que o campo aí maior seria a observação, né? Agora, quando o cara é extremamente frio, até a frequência cardíaca dele não altera. Agora, no abusivo, altera, entende? Agora, porque eles fazem isso de uma forma repetidamente, por puro, digamos assim, prazer e entretenimento. Os dois, entendeu? Ele tem características comuns. Embora o abusivo, ele sempre vai ter um certo freio, né? Aí ele volta a uma condição de normalidade para agradar, digamos, a vítima. E ele pode cometer o assassinato também, tá? Mas o psicopático aí, né? Digamos que até com aquele ímpeto maligno, esse daí não tem jeito. Ele é frio e ele vai matar. Ele vai continuar. E é o caso do nosso filme aí, né? Dos personagens do nosso filme. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção e essa é a minha contribuição.